Fala, galera, Trunks, Peter aqui junto com o Bruce pra ver vídeo de prisão. O Bruce gosta pra caramba, ele tá se preparando já pra algum dia, não sei o que ele anda aprontando na internet. Bruce, você já foi a alguma prisão? Cara, nunca nem visitei um presídio sequer. E você, nesses anos todos? Já fui, cara, já fui. A gente foi não foi, André? A gente foi na Alcatraz. Na Alcatraz. São Francisco. É verdade. Ô, maneiro. Essa daí é que tem aquele filme, né? Fuga de Alcatraz. É E, óbvio. aliás, eu gravei, as 2 vezes eu gravei, tá lá no canal Mala Feita, né? Canal de viagem da gente, que inclusive tô viajando agora, tá? Então a gente tá filmando tudo num lugar gelado pra caramba. Bom, o que vai acontecer hoje aqui? Vou mostrar pra vocês a prisão mais perigosa dos Estados Unidos. E depois, vamos ver a prisão dos famosos, inclusive onde tá o Nicolás Maduro. Vamos ver se ele tá se ele tem mordomia lá dentro, né? Porque algumas prisões do Brasil tem mordomia pra caramba, vocês sabem disso, né? Vamos pro vídeo. Bora. A apenas 30 minutos de carro da vibrante cidade de São Francisco, entre colinas suaves e com vista para a Bahia, está um dos lugares mais sombrios e temidos dos Estados Unidos. Aliás, a Alcatraz é lá em São Francisco, onde eu já fui algumas vezes, e eu adoro esse local, São Francisco. A penitenciária estadual de San Quentin, localizada perto de San Rafael, na Califórnia. Ela é a prisão mais antiga do estado e uma das mais perigosas do país. Um verdadeiro... Pensa. Eu já tô pensando como que eu fugiria. Porque eu não sei se vocês são assim, não sei se também é assim, Bruce. Quando vocês estão no avião, passa pela cabeça de vocês, não, se esse avião caísse aqui, eu acho que eu seria o único que ia sobreviver, porque eu tô nesse lado da asa aqui, que nessa posição, esse partiria aqui, eu me protegeria, eu baixaria minha cabeça, eu seria um sobrevivente. Eu sempre que eu olho pra alguma coisa desse tipo, eu penso, pô, eu acho que eu escaparia, porque pensa bem, ali naquele cantinho tem uma brecha, acho que ninguém nunca pensou. Passa isso pela tua cabeça, Bruce, ou só realmente pela minha? Não, passa assim. Eu fico buscando um monte de escapatória também, cara. Também. Você também, Andrés, Eu pensa? faço muito isso no restaurante aqui nos Estados Unidos e no Walmart. Assim? Sempre tem A Andressa sempre pensa, quando entra no restaurante, como é que ela faz pra sair sem pagar a conta. Ela fica agachada. Ela pergunta, Peter, você vai primeiro, depois eu vou em seguida agachado. Mas vamos ver a prisão. Ela é a prisão mais antiga do estado e uma das mais perigosas do país. Um verdadeiro labirinto de concreto, cercado por arame farpado, guardas armados e regras impiedosas, onde milhares de homens cumprem penas que, para muitos, duram décadas, e para outros, até o momento de sua execução. San Quentin foi fundada em julho de 1852, durante a Corrida do Ouro, quando a Califórnia ainda era um estado jovem e repleto de conflitos. Eu lembro bem. E com ela, também crescia a criminalidade. Ó, olha San Quentin, a prisão quando era no início, tá vendo? Tipo, era bem parecida, né? Hoje deve estar só mais armada, com lógico, muito mais tecnologia. Os governantes viram que era necessário um lugar onde os criminosos pudessem ser mantidos sob controle. E foi assim que nasceu San Quentin, inicialmente como uma barca-prisão flutuante de madeira, de cerca de 268 toneladas, chamada Waban. Pouco tempo depois, uma estrutura permanente... Peraí, deixa eu entender, os caras mediram, pesaram a prisão, meu irmão? Então, cara, e flutuante? Flutuante, a pessoa, cara, se ela pesa isso tudo, imagina se entra tua mãe ali, Bruce. Pô, Ô, cara. Como uma barca-prisão flutuante de madeira, de cerca de 268 toneladas. Caceta, ela flutua a prisão, cara. Então tem certas pessoas aqui, Bruce, que não pode prender não, cara, não vai funcionar. Pouco tempo depois, uma estrutura permanente foi construída na terra firme, com mão de obra dos próprios prisioneiros. Foi aí que a prisão começou a operar oficialmente com celas de pedra e portões de ferro. E, desde então, tem sido palco de execuções, rebeliões e histórias brutais de sobrevivência. É igual aquele, não sei se já viram, aquele experimento das formiguinhas, não sei se você conhece, Bruce. Você pega as formigas e coloca no espaço, e vai reduzindo esse espaço. Elas vão reduzindo, elas vão se apertando, chega um ponto que elas começam a se canibalizar. Uma arranca braço do outro. É um pouco assim com o ser humano também. Quanto mais você coloca o ser humano em situações de sobrevivência, né, de aperto, de aquela densidade grande demográfica, mais acontecem crimes. San Quentin é a única prisão da Califórnia que abrigava prisioneiros condenados à morte. Desde o início do século XX, mais de 4... Porra, cara, o que eu tô vendo aqui, cara? Califórnia, que abrigava... O cachorro tá mordendo o braço do preso ali, cara. É, já é condenado à morte dessa forma, né? Já perde os braços. Prisioneiros condenados à morte. Desde o início do século XX, mais de 400 execuções foram realizadas naquela instituição, muitas delas na infame câmara de gás, desativada apenas nos anos 1990. Em 1996, o Estado adotou a injeção letal como método oficial de execução. Peraí, vamos de novo. 1996, desativada apenas nos anos 1990. Os caras desativaram isso aqui em 1990. Em 1996, o Estado adotou a injeção letal como método oficial de execução. Mas sem piadinha, 1990 é agora, cara. Pensar que tinha execução dessa forma é quase medieval, cara. Não, sim. O Saddam Hussein, por exemplo, ele foi enforcado, cara. Só pra você ter noção. Cara, a guilhotina, há pouco tempo atrás... Editor, faz uma pesquisa aí. Coloca aqui, ó, o ano que foi feita a última sentença
a morte por guilhotina. Coloca aqui, vocês vão ver que é recente. E assim, só pra dizer que pena de morte por injeção letal não é uma coisa agradável também, não. A cacetada de injeção que o cara vai tomando, ok? A morte daqueles que morreram na câmara de gás continua a rondar os corredores estreitos da unidade até os dias de hoje. Os presos no corredor da morte vivem em isolamento quase total. No caso, o que acabou em 1990, se não me engano, foi a câmara de gás. Muitos passam 23 horas por dia trancados em celas individuais, com pouco ou nenhum contato físico. A única hora do dia que os prisioneiros passam fora da cela, muitas das vezes, é passada sozinhos em uma pequena jaula de concreto, sob vigilância constante. Caramba, cara. Sinistro demais. Não há abraços, não há visitas regulares e também não há humanidade. O silêncio desses corredores é cortado apenas pelos gritos de desespero de outros prisioneiros. Uma coisa que eu nunca entendi. Vocês já viram Corredor da Morte, né? Filme de Corredor da Morte, até experiência também, né? De repente filmado mesmo, de entrevistando pessoas de Corredor da Morte. Vocês já perceberam que eles são bizarramente calmos? Tem gente que fica muito calmo. Eu nunca vi ninguém, tipo, desesperado pro Corredor da Morte. A única pessoa que eu soube que ficou desesperado no momento da morte foi aquele brasileiro que foi condenado à morte, acho que em algum país, né, da Indonésia lá, não sei onde foi, que ali na região ali da Indonésia, que ele foi condenado à morte porque ele levou droga na asa delta dele. Inclusive, ele era amigo dos meus dois irmãos. Ele era amigo do Christian e do Malibu, do Sérgio Malibu. E assim, ele estava desesperado nos últimos minutos da vida dele. Pelos passos dos guardas e, de tempos em tempos, pelo anúncio de que um preso será executado. Para alguns, a espera pela morte chega a ser mais torturante do que a própria execução em si. Com certeza, eu sempre pensei isso. Porque é terror psicológico, cara. Você sabe que você vai morrer. Nós vivemos com a incerteza da morte. A gente tem certeza da morte, mas a incerteza da data da morte. Você viver com isso, cara, você vai chegando no momento final. Aliás, o pior não é nem você ter incerteza da data da morte, porque aqui também, no Corredor da Morte, às vezes os caras nem têm, né? Mas o problema é que você tem certeza que você vai morrer. Mas aquela certeza vai morrer mais rápido do que você morreria. E assim, você tem certeza que vai morrer assassinado. Cara. Isso é horrível. Em 2022, o governador Gavin Newsom anunciou a desativação oficial do Corredor da Morte e a transferência dos presos para outras unidades. Porém, até hoje, muitos ainda estão presos nessa realidade fantasmagórica. E eu acho estranho porque Califórnia é um estado esquerdista, um estado de esquerda progressista, e tem pena de morte. Pena de morte é uma coisa mais vinculada à direita. A direita que é aquela coisa mais de tolerância zero para crime. Eu sou assim, eu sou tolerância zero para crime também. Eu também sou. Um monumento de concreto que lembra diariamente um castigo definitivo. Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia. Vocês devem lembrar disso, né? Uhum. Inclusive, ele chegou lá na mesa dele vários pedidos de perdão para ele perdoar vários criminosos. Aí, sabe quantos ele perdoou, cara? Ele perdoou, ó, zero. Alguns repórteres chamavam ele de exterminador do presente. Sagaz. Irmão, não tem essa não, cara. Vida por trás das grades. Viver em San Quentin é viver sob constante ameaça. A prisão abriga entre 3.000 e 4.000 prisioneiros. Muitos deles envolvidos em gangues altamente organizadas como os Aryan Brotherhood, Crips, Bloods, Nuestra Família e a máfia mexicana. Essas facções controlam a rotina, o contrabando, o tráfico de drogas, a distribuição de armas artesanais e até o uso dos pátios de exercício. Nada acontece lá dentro, sem a aprovação das lideranças dentro da cadeia. Isso não é tão diferente daqui do Brasil, né, Peter? Eu acredito que... eu tive alguns relatos de pessoas que ficaram presas, né? O Brasil, ele não é tão organizado ali dentro, né? Você tem, sim, divisões de celas ali dentro. Se não me engano, é uma para o Comando Vermelho, outra para... Isso, E tem uma terceira que é neutra, né? Isso. E aí, tipo, as pessoas geralmente vão querer isso para essa neutra, né? Que não pertence a nenhuma gangue. Mas me disseram que se tem uma rebelião, os primeiros que morrem é dessa divisão. Pior que faz sentido. A divisão entre negros, brancos, latinos e asiáticos é visível e completamente mortal. Uma provocação mínima pode escalar para uma briga generalizada e diversas mortes. Os grupos não se misturam. É como se eles tivessem feito um acordo silencioso, onde um grupo apenas não convive com o outro. Facas improvisadas, feitas com escovas de dente derretidas, pedaços de metal arrancados das camas ou até canetas afiadas, circulam entre os presos como itens essenciais de sobrevivência. As celas são superlotadas e muitas vezes 2 ou 3 homens dividem um espaço projetado para apenas um. Mas isso é idêntico ao que tem no Brasil, só que muito mais suave. O Brasil é uma cela para 10, os caras metem 50 ali dentro. É verdade. O cara tem que dormir em pé, cara. Em pé mesmo, cara. Não para por aí. O calor sufoca.
A ventilação é precária e a tensão é constante. Alguns prisioneiros vivem em isolamento extremo, conhecidos como SIAU, ou Security Housing Unit, onde passam de 22 a 23 horas por dia trancados, sem contato humano, sem luz natural e sem perspectiva, sendo sua única companhia a própria mente e os pensamentos, o que faz com que muitas das vezes os presos percam sua sanidade. Até agora, vou te falar que eu tô achando isso aqui mais suave do que aquela que a gente viu no Panamá, tá? Não, desculpa, Panamá não, é El Salvador. Eu acho que dificilmente aquela vai ser batida, cara. Aquela lá é muito casca Os grossa. caras não têm colchão, os caras dormem no concreto sem travesseiro. Gente, prisão não é colônia de férias também, né? Não é pra ser confortável mesmo, cara. Que isso? Aí no Brasil, quando o político vai pra dentro de uma prisão, ok? Acho que prisão, o cara tem que pagar pelo que ele fez, e não é só o tempo, porque eu poderia pagar pelo que eu fiz, por alguma coisa que eu fiz, indo pro spa, me isolando no spa. Aí qualquer um vai querer, entende? San Quentin, mesmo sendo um inferno na Terra, também é um centro de reabilitação e expressão cultural. A instituição abriga programas educativos e criativos que se tornaram referência em todo o país. E eu também sou a favor disso, ok? Diga-se de passagem. Eu não sou a favor só que o cara seja punido. O cara tem que ser punido e já que vai ser solto, pelo menos que tente fazer com que esse cara consiga se readaptar à sociedade, entende? Por isso que ele precisa ser reeducado ali dentro. Como que ele vai ser reeducado? Não sei, mas eu sou a favor que isso aconteça. Olha esse frame, cara. Sabe uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, cara? Eu vou falar pra vocês. Eu tava viajando, na última vez que eu fui... A única vez que eu fui na Itália, a gente entrou num bar, não tinha lugar pra sentar ali fora. A mulher falou assim, você pode sentar lá dentro. Aí mandou eu, Andresa, Diana, Breno, Lucas. A gente foi todo mundo lá pra dentro. Tipo atrás, tipo na parte... Como se fossem os fundos do barzinho que a gente tava. Uhum. Sentamos. Tinha uma placa na parede com aquela asa da polícia nazista, né? Escrito lá SS não sei o quê. Sabe a polícia nazista? Tava lá, cara. Tinha lá no fundo. Nunca tiraram ali, entende? Que isso? Eu não quis filmar, porque, porra, vai que os caras tiram de contexto isso. Mas tá ali, a gente almoçou provavelmente no local onde era almoço de nazista. Um deles é o San Quentin News, um jornal interno produzido inteiramente pelos detentos, com supervisão de jornalistas voluntários. Os projetos disponíveis nessa prisão não apenas humanizam os presos, mas também mostram que, mesmo no ambiente mais brutal possível, ainda existem ecos de humanidade. No entanto, esses programas beneficiam uma pequena parcela da população carcerária. Para a maioria, San Quentin continua sendo um campo de batalha onde a sobrevivência é o único objetivo. A qualquer momento, uma simples refeição no refeitório pode virar um banho de sangue. Afinal, um simples olhar torto no pátio pode terminar com alguém esfaqueado. Isso é bem simples de entender, porque o cara que tem, por exemplo, prisão perpétua, o cara que vai ficar lá 50 anos, o resto da vida, ele tem o que a perder? Pode matar uma pessoa lá e não vai perder nada, cara. Mas não são só os detentos que sofrem por estarem dentro dessa prisão. Os guardas, por sua vez, vivem em constante estado de alerta. Muitos desenvolvem transtornos de estresse pós-traumático devido à pressão psicológica de trabalhar em um ambiente tão hostil. Presos famosos. San Quentin foi lar de algumas das figuras mais temidas e conhecidas da história criminal americana. Um deles foi Richard Ramirez, o Night Stalker, responsável por uma série de assassinatos brutais nos anos 80. Ele passou anos no corredor da morte. Ele sempre aparece dando uma risadinha, né? Eu nem sei quem é ele, cara. Nem sei quem ele é. Não, eu também não me recordo do caso dele. Mas você vê, foi um serial killer, matou gente pra caramba, passou anos no corredor da morte, provavelmente passou, então morreu já, né? Olha a carinha dele, ó. Tipo, caguei. Até morrer em 2013. Cara, ele foi preso nos anos 80, morreu em 2013. Ele pagou também em terra o que ele fez, cara. Pra mim nunca vai ser o suficiente, entende? Porque o cara que tira uma vida de uma pessoa inocente, não tem nada que faça. Porque, tipo, a vida não vai se voltar, entende? A vida que essa pessoa tirou não tem como voltar. A pessoa que morreu, ela não sofre mais, entende? Ela tá, sei lá, em outro plano, não tá em lugar nenhum. Não sei o que vocês acreditam, mas... E a família que ficou, entende? Nossa. Cara, assim, acho que só sabe a dor quem realmente teve alguém que perdeu alguém, sabe? Algum ente querido. Alguém que, por exemplo, tem um filho, uma mãe que ama muito, e pensar na possibilidade de perder essa pessoa assassinada por um cara desse, entende? Charles Manson, um homem que criou um culto na Califórnia, e com eles matou cerca de 9 pessoas, embora não tenha sido executado. Também passou um período em San Quentin, antes de ser transferido. Outro nome importante foi Stanley Tookie Williams, um dos fundadores da gangue Crips, que no tempo que passou preso, tentou se redimir através da escrita e da educação, mas mesmo assim foi executado em 2005, em meio a protestos internacionais. Outros nomes que marcaram a história da prisão incluem Clarence Ray Allen, que foi executado aos 76 anos, já cego e doente, em uma cadeira de rodas. Cara, aí eu pergunto, será que faz sentido isso? Nessa hora eu tô sendo tipo advogado do diabo mesmo, né? Porque, porra, o cara tá com 70 e poucos anos, cego, numa cadeira de roda. Deixa o cara viver, porra.
cego na cadeira de roda, pra mim é tão ruim quanto a morte, cara. Era isso que eu ia falar. Eu acho que é pior, às vezes tá, tipo. Dentro de uma prisão, eu sei que tem muito cego em cadeira de roda hoje que vive feliz. Dá pra ver, mas dentro de uma prisão, cara, enfim. Exato. E George Jackson, ativista e membro do Partido dos Panteras Negras, que morreu durante uma tentativa de fuga em 1971. A lista de nomes infames inclui estupradores, assassinos em série. Ele era o Jack White, né? Aquele cara ali ele foi o Spawn, o primeiro Spawn. Chefes de gangues e até ex-militares que cometeram crimes hediondos. Para muitos, a chegada em San Quentin simboliza o ponto final, o último capítulo de uma vida que saiu completamente dos trilhos. Execuções. San Quentin já foi palco de execuções públicas e depois de cerimônias mais discretas, mas não menos impactantes. A antiga câmara de gás, hoje desativada, ainda está lá. Uma cápsula verde, com cadeiras de metal e portas hermeticamente fechadas. Era ali que os condenados inalavam cianeto de hidrogênio até a morte. Muitos deles se contorciam de dor por minutos antes de sucumbirem. Não deve ser agradável você ser obrigado a respirar uma coisa que o seu corpo está rejeitando, ok? Nada. É como você respirar água, né? Respirar água é o modo de falar, né? É como você, por exemplo, não ter como respirar. Seus pulmões serem cobertos de água, que deve ser um terror horrível, né? O ar não vem. Mas o que é pior é ainda isso aqui, cara. É você tá entrando um gás, mas não é oxigênio. E teu corpo tá querendo expulsar aquilo, tá te derretendo por dentro. Hoje, a injeção letal é o método oficial. No entanto, a espera no corredor da morte é, para muitos, um castigo ainda mais cruel que a própria execução. Rebeliões, tentativas de fuga e suicídios. San Quentin já testemunhou inúmeras tentativas de fuga e episódios de violência em massa. Uma das mais famosas ocorreu em 1971, quando o ativista George Jackson tentou escapar, resultando em uma rebelião e na morte de 3 guardas e 3 prisioneiros. As tentativas de fuga são geralmente fracassadas. Os altos muros, as torres de vigia e a localização da prisão tornam extremamente difícil sair dali vivo. Mas isso não impede que prisioneiros desesperados tentem. Para muitos, arriscar a vida na tentativa de fuga é melhor do que morrer lentamente atrás das grades. O suicídio também é constante. Afinal, isolamento, violência, falta de perspectiva e culpa corroem a mente de muitos homens ali dentro. Fico pensando, como é que eles fazem pra se matar, entende? Você não tem uma faca, você não pode ter, você não pode, sei lá, pode se afogar. Em San Quentin, não são apenas os condenados à morte que morrem. Muitos outros morrem por dentro, todos os dias. Mais do que sua história ou seu corredor da morte, San Quentin é temida porque ali a sobrevivência é um jogo cruel. Cada dia vivido é uma vitória. Não há espaço para fraqueza, nem compaixão. A prisão é um ecossistema próprio, regido por leis não escritas, onde os fortes dominam e os fracos desaparecem. Mesmo para os guardas, a experiência é exaustiva. Muitos desenvolvem transtornos psicológicos devido ao ambiente tenso e à constante ameaça de violência. Trabalhar em San Quentin é como caminhar sobre vidro todos os dias. San Quentin não é apenas uma prisão, é um símbolo sombrio da justiça americana, da falência do sistema penitenciário e da brutalidade. Para quem entra ali, o tempo parece parar. As paredes grossas abafam qualquer esperança, e a rotina impiedosa consome os dias, os anos e, por fim, a sanidade. É um lugar onde homens vão para pagar pelos piores crimes, mas onde, muitas vezes, também perdem aquilo que os tornava humanos. E para quem escapa vivo, fisicamente ou espiritualmente... Não, cara, não. O cara não perde aquilo que tornava ele humano ali dentro da prisão. Já perdeu. O cara que foi pra dentro tem alta periculosidade. O cara já perdeu o lado humano. E eu não entendi quando ele fala assim, representa a falência do sistema penitenciário. Por quê? Eu também não entendi isso, cara. Baita numa penitência, maneiro pra caraca. Cara, não, é o que você falou, não tem que transformar a prisão num spa. Não tem que ser, sabe, uma coisa chiquérrima. Tem que ser uma prisão, cara. Espiritualmente, a marca de San Quentin jamais desaparece. Cara, apenas um relato que eu quero trazer pra vocês, que achei uma coisa que me marcou muito. Assim, quando eu fiz meu primeiro vlog em Alcatraz, em São Francisco, que eu gravei no canal Malafeito, tava do meu jeito sempre, cara, brincando, zoando pra caramba. Tava dentro da penitenciária zoando. Eu fazia brincadeira com qualquer coisa que acontecia. Aí parei uma hora, fui ler as placas de cada cela, do que estava acontecendo. Por que fulano de tal foi preso, entende? Por que certas pessoas ali foram presas. Aí, cara, eu comecei a ler os relatos, rapaz, começou a pesar o clima. Do tipo, a pessoa foi jogada num buraco, alimentada com pão e água durante meses, eu não lembro quanto tempo. Por quê? Qual o crime? Muitos de vocês vão falar assim, mereceu o peito, mereceu. Não, mereceu não. Tinha gente que foi pra lá, assim, bem porque não quis cumprir, não quis servir a guerra, cara, por causa que a religião não deixava. O cara tem gente que, tipo, não quis, desertou o exército porque tinha que salvar um filho que tava morrendo em casa.
foi condenado a não sei quantos anos. Assim, tipo, penas absurdas, cara. Penas Caraca. absurdas. E hoje eles condenam as penas, entende? Por isso que Alcatraz foi fechado. Não foi só por causa das fugas, né? Porque as penas eram absurdas, era uma coisa assim que hoje em dia são muito mal vistas. Bom, agora vamos ver as prisões onde estão algumas celebridades, incluindo Maduro, tá? Você sabia que uma das prisões mais temidas dos Estados Unidos, conhecida por caos e celebridades presas, já produzida até filmes e séries, é lá que o rapper Diddy e outros famosos estão agora. Só atualizando, o Diddy não tá mais nessa prisão, agora o Maduro tá lá, mas o Diddy não tá mais nessa prisão. E tem mais gente nessa prisão, você sabe quem tá lá? O R. Kelly tava lá também, a Ghislaine Maxwell, que é a ajudante do Epstein, do Jeffrey Epstein, também tava lá. E o El Chapo, que é aquele narcotraficante famosíssimo, também passou por lá. R. Kelly, né? Muitos de vocês não sabem quem é, mas é o cara que canta aquela música I believe I can fly. Nossa, icônica. Ele tinha que botar isso em prática agora, né? Sair voando a cadeira. Ei, bora? Ei, bora? Tem que se me chamou a atenção. Acho que passa. Uma prisão federal no coração de Nova York. Aí, galera, a gente tá reagindo a um canal Dark do Peter. Acabamos de descobrir, ó, desmascarado. Cara, Nova York, eu tô pertinho de Nova York, cara. Eu tô tipo 1h30 de Nova York, acho eu. Caraca. Por aí. Vou ter que ver aí. Tô em New London. Não só pelos presos que passaram por lá, mas também por escândalos, violência e até inspirações culturais. A prisão já foi o lar temporário de figuras como o rapper R. Kelly, Ghislaine Maxwell, cúmplice de Jeffrey Epstein. Quer saber por que todo o mundo tem medo desse lugar? Quero. História. O MDC foi inaugurado nos anos Ó, só pra vocês terem noção, o Maduro tá um desses aqui. O P. Diddy também tava num desses aqui também. E provavelmente com gente do lado dele. Maduro deve estar com alguém do ladinho dele lá, né, cara? Já pensou se o Maduro cai na prisão com algum venezuelano que a família não conseguiu comprar comida? Tipo venezuelano casca grossa do crime mesmo, sacou? Tá lá. Viajou, foi pros Estados Unidos, entrou ilegal, foi preso que tava alguma gangue lá e tá numa prisãozinha junto com o Maduro. Olá, companheiro, hermano, hein? E desde então, já causou vários escândalos e tragédias. Um dos casos mais bizarros foi um apagão durante o inverno de 2019, que deixou presos sem luz e aquecimento por dias. Quem já passou por lá? Meu irmão, você ficar sem ar-condicionado em Bangu, no Rio de Janeiro, é uma coisa ruim. Imagina que deve ser uma coisa ruim. Pô, a carioca até se habitua a fazer um ventilador, né? Botar um ventilador. Mas tu ficar sem aquecedor em Nova York, aqui na casa que eu tô, por exemplo, agora ali fora tá 3 graus. A temperatura de Nova York. Se desliga o aquecedor aqui, eu não tem nem como gravar vídeo. Vou ter que sair dessa casa e ir para um hotel. Gente famosa não falta. Além de Diddy, o empresário de criptomoedas Sam Bankman-Fried. Esse cara, meu, você roubou muita grana de muita gente. Eu cheguei a fazer um vídeo desse cara no canal Nerd Negócio. Olha isso, cara. Eu fiz um vídeo desse cara antes dele ser preso, achando que esse cara era um fenômeno e tal. Contei a história dele, depois eu tive que fazer um vídeo mostrando que o cara era um pilantrão. O rapper R. Kelly passou por aqui enquanto aguardava julgamento. E até Ghislaine Maxwell, envolvida com Epstein, ficou detida nessa prisão. Parece roteiro de série, mas a realidade é ainda pior. O juiz que ordenou que Diddy fosse preso chegou a dizer que o caos reina na prisão, com violência constante e falta de cuidados básicos. Filmes e séries inspiradas no MDC. Curte filmes ou séries de prisão. Embora o MDC Brooklyn não seja aplicável diretamente, ele serviu como referência para roteiros como a série Orange is the New Black, que se passa em uma prisão feminina. Outro exemplo é a minissérie Escape at Dannemora, baseada em uma fuga real de uma prisão no estado de Nova York. Condições assustadoras. Mas não é só o glamour das celebridades. As condições no MDC são brutais. Juízes evitam mandar réus para lá por causa da violência e superlotação. Pô, cara, não faz o menor sentido. Né, tadinho, vou mandar lá não, pô. O impacto da pandemia. A pandemia só piorou as coisas. Faltou pessoal para cuidar dos presos e as brigas entre detentos aumentaram. Se você gosta de saber mais sobre lugares famosos e cheios de histórias sombrias, como o MDC Brooklyn... Sabe por que eu fico tão tranquilo com relação à cadeia, à penitenciária? Tipo, cagando pro que tá acontecendo lá? Porque eu nunca vou ser preso. É isso. É uma certeza plena dele. A certeza que eu tenho na morte é a certeza que eu tenho que eu nunca vou ser preso. A não ser que armem pra mim, faça alguma coisa. Mas mesmo assim, eu acredito muito na justiça, cara. Sei que ela pode falhar, mas eu acredito na justiça. Então, eu tô tranquilaço. Acho que quem tá aqui dentro mereceu. Pode ter casos e casos, né? E eu acredito que a justiça um dia tem que cumprir, tem que ser cumprida e tem que
esses injustiçados têm que ser injustiçados mais pra frente. Mas acho que a maioria que tá ali, disparado, cometeu alguma coisa gravíssima, né? Temos perguntas de membros, Bruce? Ó, galera, clube de membros. Bora pro clube de membros. Manda sua pergunta. Em breve, vídeos antecipados pra vocês e vídeos também exclusivos pro clube de membros. Ah, e rapidinho, cortes, galera. Podem fazer cortes. Eu tô vendo muito canal. Muitos de vocês já com o canal de cortes da gente aqui, colocando aqui embaixo. Maneiro demais, tudo no coraçãozinho quando eu vejo. E muitos, eu tô vendo vídeos espalhados pela internet. Cara, que as pessoas estão, tipo, viralizando já com vídeos da gente. Maneiro demais. Vocês estão fazendo cortes bem feitos. Tem as pessoas que, de repente, escolhem os momentos certos dos vídeos da gente pra fazer corte. E tá bombando, cara. Tem gente lá, porra. Eu vi outro dia um cara que mandou um vídeo com 120 mil likes. Caraca! Like é coisa pra caraca. Então, Muito cara, like. tá monetizando, cara. Manda ver, pode fazer corte. Posso botar em qualquer canal, qualquer plataforma. Manda ver, manda pergunta. O Guilherme Robbins 1857 mandou aqui. E aí, Peter? Qual é a ideia filosófica mais interessante que você já ouviu e qual é a sua opinião sobre ela? A ideia filosófica? Pois é, diferente essa. Eu não sei, cara. Não sei, pô, a ideia filosófica do tipo ser ou não ser. Eu acho que ele mandou isso porque provavelmente você foi aluno de Platão, talvez. Tá bom? Pode ser, pode ser. A ideia filosófica? Não sei, cara. Tipo, penso, logo existo, é isso? É, eu acho que é. Cara, eu posso falar, eu vou responder pra você então. A ideia mais revolucionária do Peter, não é filosófica, mais revolucionária foi colocar os acordezinhos no cifra, porque eu não sabia disso e eu realmente aprendi a tocar CPM 22 nos acordezinhos. E eu consegui dar um beijinho na escola por causa disso. Obrigado, Peter. É, aliás, o Joãozinho adorou o beijinho que você deu. Ou Cara, não. Que é isso? Mas, cara, isso não é uma ideia filosófica, né, cara? Não é, eu não sei, não. Respondendo você, eu não sou um cara muito abstrato, sabe? De pensar muito em coisas teóricas. Eu sou um cara muito de praticidade. Vou lá e faço as coisas acontecerem. Então, não pego me pensando muito em filosofia. Qual é a segunda parte da pergunta dele? O que você acha sobre ela, sobre a ideia? Então, é o que eu sou, cara. Eu sou um cara prático, entende? Não sei se isso responde o que você me perguntou. Enfim, talvez eu tenha pulado alguma coisa aí. Bom, obrigado pela pergunta. Vou ficando por aqui. Espero que o Maduro, tadinho, que ele tenha uma estadia péssima nesse lugar. E tamo junto, espero você no próximo vídeo com o sininho clicado, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Fui! Valeu. Pô, não precisava ter vazado do Joãozinho, hein, cara. Que vacilo. Tadinho, coitado.